Yuji Itadori e Sukuna ainda possuem uma forte conexão mediante ao tempo que ficaram expostos um ao outro e da forma como o nosso prota nasceu com o dedo do Sukuna dentro de si. Mas nos capítulos recentes, Todou levantou mais uma bola sobre a ressonância entre os personagens, que pode ser a chave que falta para o propósito final entre Yuji e Sukuna. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar sobre esse tema da ressonância entre Itadori e também o Sukuna. Porque Todou, ele acabou pensando que não poderiam revelar todos os planos para o Itadori por causa dessa ressonância que ele tem com o Rei das Maldições. A gente vai falar sobre isso e também aspectos sobre a criação perfeita da lenda de Ryomen Sukuna em Jujutsu Kaisen. Logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você se inscrever aqui no Geek Brasil, porque você já sabe, né? Faz até mesmo o YouTube entregar ainda mais os nossos conteúdos, nossos vídeos por aí. Isso nos fortalece pra caramba e a gente continua a crescer. E se você é fã de Jujutsu, eu tenho certeza que você vai receber muitos conteúdos aqui no canal pra gente abordar esse tema. Não tem capítulo essa semana, mas ainda tem muitas coisas pra gente falar. Ninguém deixou esse gap pra gente conversar bastante sobre algumas coisas que estão por aí pra gente discutir. Vamos lá, desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, vemos essa dualidade do Sukuna com o Itadori. O rei das maldições, o feiticeiro mais forte, aquele que era conhecido como o feiticeiro imbatível, entrou no corpo de um ser humano comum e foi restringido. Por que isso aconteceu? Qual foi o motivo do Sukuna não conseguir encarnar logo de cara no corpo de Yuji Itadori? Ige parecia que estava construindo a lenda de Ryomen Sukuna em seus dois personagens centrais. O autor mesmo fala que Sukuna recebeu esse nome de outras pessoas por causa da sua aparência. Isso porque quando foi concebido durante a Era Heian, já se haviam se passado pelo menos 700 anos desde que a lenda de Ryomen Sukuna havia nascido no Japão. Então, Ryomen Sukuna, o personagem de Jujutsu Kaisen, não é o ser das lendas. Ele é um ser, alguém que nasceu com uma aparência muito similar a Ryomen Sukuna das lendas. E é por isso que recebeu este nome. É por isso que acabou recebendo este nome mediante ali a sua semelhança. E como vimos na batalha contra o Higuruma, esse é mesmo o seu nome, já que ele recebeu devido à sua aparência se assemelhar bastante com a lenda. Então, na batalha contra o Higuruma, na expansão de domínio do feiticeiro, ficamos com a expectativa de que o verdadeiro nome do Sukuna poderia ser revelado naquele momento. Mas, quando o Higuruma fala que o nome dele é Ryomen Sukuna, o entendimento sobre a explicação do guia oficial fica ainda mais claro, tirando ali qualquer conclusão de que o nome dele não poderia ser Ryomen Sukuna, mas sim, era Ryomen Sukuna porque era inspirado, era baseado nas lendas que se contava no Japão. Mas a própria imagem de Ryomen Sukuna estava incompleta. A lenda aponta que ele também possuía uma parte completamente boa. A lenda de Ryomen Sukuna indica para nós que ele também tinha uma parte completamente boa, uma parte totalmente boa, e é claro, essa figura que nós vemos em Jujutsu Kaisen teria essa característica também totalmente má. E é nessa forma que o Kenjaku decidiu colocar isso em prática, colocar dentro do corpo de Ryomen Sukuna uma essência totalmente boa. Como Sukuna mesmo explica, era para ele ter nascido gêmeo, mas ele rejeitou esse destino para si. A alma do seu irmão fez todo o processo de reencarnação e retornou ao mundo humano 1000 anos depois da Era Heian, na forma de Jin
Itadori. E dessa forma, Kenjaku o procurou e se relacionou com ele buscando ter um filho com Jin Itadori. Assim, no meio da concepção do Itadori, Kenjaku colocou um dos dedos do Sukuna dentro do Itadori desde o seu nascimento, fazendo com que o Yuji ficasse resistente à sua energia amaldiçoada desde sua concepção. É aqui que vem a ideia do porquê que o Itadori ele é tão resistente à energia amaldiçoada do Sukuna. O próprio veneno que tem nos dedos, nos objetos amaldiçoados focados ali no dedo do Sukuna, seria suficiente para matar o Itadori assim que ele assimilasse. Mas como o Itadori estava com os dedos do Sukuna no seu corpo desde o seu nascimento, isso seria suficiente para que ele não morresse ao pegar os dedos, ao absorver os dedos do Sukuna. E assim nós observamos essa criação do Kenjaku para que o Itadori tivesse os dedos desde sua criação. Vamos então à contagem dos dedos para vocês não ficarem perdidos, porque tem muita gente que ainda acredita que a ideia do Itadori ter nascido sem os dedos do Sukuna é algo válido. Só que, de acordo com a informação que nós temos e com os dados que nós temos também do mangá, o Itadori sempre esteve com o dedo do Sukuna desde o seu nascimento. O primeiro dedo que nós temos de informação aqui para nós é o dedo que estava com o Itadori desde o seu nascimento. O Kenjaku havia colocado esse dedo dentro do corpo do Itadori para que ele pudesse já se acostumar com a energia amaldiçoada do Sukuna desde sua concepção. O segundo dedo está na escola de Sendai, que é o primeiro dedo que aparece na história por si só, mas é ali o segundo dedo que o Itadori havia absorvido. O terceiro dedo é quando o Gojo dá para ele comer, se eu não me engano, lá no capítulo 2, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, acredito que seja no capítulo 2, que o Gojo dá esse dedo para o Itadori comer, ele come, o Sukuna manifesta os seus poderes, mas o Itadori consegue consumar o controle completo contra o Rei das Maldições. O quarto dedo que aparece é na base da maldição de grau especial, no centro de detenção juvenil, quando o Sukuna pega o dedo de volta para si. O quinto dedo também estava com uma maldição de grau especial na Batalha da Ponte. O Itadori até chega a reclamar que esse dedo estava ali com ele e que o Sukuna nem havia ajudado na batalha e simplesmente absorveu a energia do dedo para si. O sexto dedo que o Itadori havia recebido estava com a Mimiko e também com a Nanako, e a forma como isso começou a fazer com que o Itadori voltasse à vida depois da batalha contra o Chozo, que quase lhe levou à morte. Nós então temos do dedo 7 até o 16º, né? Do sétimo dedo até o 16º aqui com o Jogo. O Jogo ele dá todos esses dedos para o Itadori. A gente pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedos. Então nós temos aqui do sétimo até o 16º dedo, o Jogo dando para o Itadori comer e assim manifestando o Sukuna por um período de tempo, para que o personagem voltasse ali para conversar com a maldição. O 17º, o 18º e o 19º dedo estavam com a Uraume. A Uraume estava com esses dedos, fechando aqui para nós 19 até o momento. E assim, nessa página que a gente havia achado que a Uraume havia entregado 4 dedos, na verdade a Uraume entrega 3. A Uraume entrega 3 dedos para o Sukuna. Então, nós temos o último dedo do personagem que estava com o Yuta e Arika. Como a Arika absorveu o dedo do Sukuna, o Yuta agora pode utilizar os cortes do Rei das Maldições. E mesmo assim, o Sukuna não estava com 19 dedos, porque ele acabou transformando a energia do seu corpo mumificado para fazer com que ela tivesse a capacidade de um dos dedos do Rei das Maldições. Então, por causa do Yuta e da Arika, o Sukuna teve que criar uma forma à parte para conseguir equiparar ao seu poder amaldiçoado, tendo de volta os seus 20 dedos. Mas então, em toda a concepção da história, teríamos ali uma forma de ter 21 dedos. 20 dedos formados ali pelas mãos do Rei das Maldições e, digamos assim, um dedo a mais criado de forma artificial com a energia do corpo do Rei das Maldições, com a mumificação do corpo do Rei das Maldições. Espero que tenha ficado um pouco mais claro agora
que o Itadori esteve com o dedo do Sukuna desde o começo da história. Assim, nós observamos que a construção da lenda de Ryomen Sukuna no mangá de Jujutsu Kaisen vai se encaixando a cada capítulo. Nós podemos observar que isso vai se criando camadas ao longo dos tempos, sendo trazido para nós por Gege Akutami diretamente para o seu mangá. A lenda de Ryomen Sukuna mostra que ele era uma criatura bem atípica que habitou o Japão entre os séculos 3 e 4. Mais ou menos é nesse período que surge a lenda de Ryomen Sukuna. Sukuna tinha duas faces e cada uma dessas faces tinha partes do seu próprio corpo na criatura. Aquilo que se parecia mais com a fusão de um gêmeo siamês. Olha só, até mesmo a figura de ser um gêmeo siamês está conectada com o Sukuna, já que ele nasce como um gêmeo, mas ele ignora. Na verdade, ele resiste ao destino de nascer como um gêmeo, já que no mundo Jujutsu, gêmeos são considerados ali a mesma pessoa, um único ser. Só que a questão aqui é que o Sukuna das lendas não era somente mal. Para muitas regiões japonesas, Ryomen Sukuna era uma pessoa boa. Ele tinha o seu lado bom, mas também tinha o seu lado maléfico, que era usado para fazer justiça contra as regiões que rivalizavam com o território que Ryomen Sukuna meio que governava ou meio que tipo assim pastoreava, comandava ali naquele momento que o Japão estava se expandindo. Ele era uma calamidade adorada por muitos e odiada por outros. Até hoje possui um templo dedicado para si e é nessa faceta que eu acredito que Gege Akutami esteja trabalhando para a construção da lenda em seu mangá. O que ele está fazendo é idealizar o Ryomen Sukuna das lendas diretamente para o seu mangá, criando uma formação perfeita, fazendo apenas com que a parte boa de Ryomen Sukuna esteja faltando. E essa parte boa é Yuji Itadori. E os capítulos recentes, eles reforçam esse ponto, de que a lenda está sendo construída no mangá de Jujutsu Kaisen. No capítulo 259, nós observamos uma conversa do Todou com a Mei Mei, e eles falam que o Itadori não deveria saber do plano por causa da ressonância que ainda pode haver entre o personagem e o Rei das Maldições. Isso porque ambos já foram duas almas no mesmo corpo. Mas Todou confessa que a conexão deles ainda é algo muito forte e profunda. Todou mesmo fala que na missão da ponte, o Sukuna sentiu que o Fushiguro havia conseguido um dos seus dedos, sem ter nenhuma conexão com a Nobara e também com o Itadori. Ou seja, tudo o que o Itadori faça em sua alma, o Sukuna pode vir a sentir. E tudo que o Sukuna faça em sua alma, o Itadori possa vir sentir também. Então, a gente percebe que Gege Akutami já vem trabalhando esse conceito nos personagens desde lá de trás. Desde o momento em que os dedos passaram a ser sentidos pelo Sukuna de uma forma não tão abrangente, mas que naquele aspecto e naquela ideia estava se formando para que o Sukuna pudesse ter o seu corpo original restabelecido, como nós vimos na batalha contra o Kashima. O problema é que essa conexão, essa ressonância, parece que ainda não está completa ou totalmente acessível ao Itadori. Falta um conceito para conectar a alma dos dois personagens. Mesmo ela ainda sendo forte e profunda, ainda parece faltar uma peça para completar essa ligação. É inevitável pensar que quando falamos de ressonância, a personagem que vem na nossa mente sempre será a Nobara. Nobara tem essa característica única, porque afinal a sua técnica é basicamente isso. A conexão de Yuji e Sukuna nesse sentido marca para mim que para se estabelecer uma conexão completa no sentido da ressonância é necessário o retorno da Nobara para que o Yuji nivele o jogo e consiga se conectar ao Sukuna. Ainda mais que o Itadori agora consegue usar a técnica reversa. O que mais vai existir são pedaços do Itadori para a Nobara poder macetar na boa e velha martelo.
martelada. Como a gente viu em vários pontos em que a Nobara lutou contra algumas maldições, principalmente ali com os irmãos do Chozo, que não são bem ali maldições, mas mesmo assim essas ressonâncias acontecem, partes do corpo podem gerar efeitos ali para que o Sukuna seja nerfado no sentido das habilidades da Nobara. Utilizar partes do corpo do Itadori serão essenciais para que eles consigam parar o Sukuna de uma vez por todas. E dessa forma conseguir parar o Rei das Maldições. Vimos que apenas destruir o seu coração não é o suficiente, é necessário acabar com o todo. Tanto o seu corpo quanto a sua alma e seu espírito precisam ser destruídos para que ele não consiga se mover mais. E assim, quem sabe, o Itadori decida trocar de corpo com o Rei das Maldições, usando a técnica de criação de objetos amaldiçoados. A gente trouxe um vídeo muito legal essa semana falando sobre essa possibilidade do Itadori se enviar para o corpo do Rei das Maldições e trazer o Fushiguro para o seu corpo e assim ativar a técnica de encarnação, perdendo definitivamente o seu corpo, se tornando essa parte boa do corpo de Ryomen Sukuna. E nós observamos uma fala muito interessante do Itadori também no capítulo 261. Itadori mesmo fala que depois de esmagar o coração do Sukuna, ele iria fazer algo, ele iria fazer alguma coisa, mas não soubemos do que se trata, porque neste momento o Sukuna iria expandir o seu domínio. O Yuji, ele já tem um plano, e esse plano talvez seja se enviar para dentro do corpo do Sukuna, se tornando um grande objeto amaldiçoado. Trocando de corpo com o Sukuna, Gege finalmente completaria o Sukuna das Lendas em seu mangá. Mas isso só será possível se Nobara aparecer, para que os personagens consigam definitivamente acabar com o corpo, com a alma e com o espírito do Rei das Maldições, sem dar chance para que ele consiga retornar e voltar à vida. No final, eu vejo o Yuji controlando o corpo do Sukuna, se tornando o feiticeiro mais forte de todos os tempos.